Bom, a gente estava falando sobre os ministros como é que os ministros vão parar lá e tudo mais. E, bom, eu acho que essa foi a principal trairagem, vamos dizer, que o Bolsonaro fez. Não tô, assim, eu não tô julgando o governo Bolsonaro, tô falando que quando ele foi eleito e uma das bandeiras que eu vi várias pessoas votando nele por causa dessa bandeira, que era de colocar os ministros técnicos lá, mas a gente foi vendo que ao longo do tempo ele foi tirando os ministros que não concordavam com ele, como o ministro da Saúde, que era o Mandetta lá, e estava falando algo contrário que ele estava falando e tal. E agora a gente tem aí uns ministros que estão ali por causa de política mesmo, ou seja, o Bolsonaro não é nada diferente do que ele dizia ser, né? Qual que você acha? Você acha que esse também é um dos principais pecados dele? Qual que você julga que é o principal pecado do Bolsonaro nesses 4 anos aí? Bom, vamos lá. Primeiro esse negócio dos ministros. O erro dele foi ter prometido aquilo que só no desejo de conseguir os votos você promete, porque não dá para você governar com um ministro técnico. Não dá, não dá. Não é porque é um defeito do Brasil. Não dá. O que é você conduzir um ministério? É você liderar. O que é liderar? É você convencer. Você tem que aprovar. Por exemplo, no governo Temer se aprovou a reforma do ensino médio. Como é que você aprova a reforma do ensino médio? Um técnico, manda, pá, carimbe-se, cumpra-se, manda para o Congresso Nacional. Você tem que sentar e conversar, e vai, e toma café, e toma 2 cafés, e almoça 3 vezes, e janta, e conversa. Aí tem um senador que faz bico. Aí tem um deputado que faz muxoxo também. Porque também tinha uma verba lá que vocês ficaram de liberar para minha cidade, não liberou. Mas como assim? Como não liberaram? Isso é inadmissível! Vou resolver isso e é agora! E aí o cara falou, nossa, que cara carinhoso, ele cuida de mim e tal. E aí liga lá, por que não liberou a verba do cara? Não, liberou porque não liberou o papel. Ele mandou o papel, mandei o papel, aí o prefeito não fez o que tinha que fazer. Aí liga lá, deputado, olha, eu dei uma bronca, mas eu dei uma bronca nos caras, bicho. Mas eles passei uma vergonha, porque disse que o teu prefeito não soltou, não mandou o papel. Disse, como assim? Pois é, agora é uma questão pessoal, eu tenho que conseguir liberar esse dinheiro pro senhor. Tal. Aí você põe um técnico, põe um militar, põe um engenheiro que nunca viu nada. Fala, não vamos liberar, porque a lei exige que preencha, mande em 4 vias. O cara fala, mas você tá maluco? Não é assim, pô. Não é assim. Não é assim numa festa. Você tá numa festa lá dançando, você leva a mãobrada, você pá! Já dá na orelha do cara. Fala, pô, meu irmão, pô, calma aí, né? Hein? Quantas brigas você já deve ter evitado? Não sei se você é brigão. Mas quantas você já brigou? Você já evitou? Que você... Pô, calma aí. Isso não, são relações pessoais e nas relações políticas também não é diferente. Então, vamos fazer um ministério técnico. Todo mundo tem que ter PhD e o cara tem que ser formado pelo ITA, o outro tem que ser formado pela não sei o quê. Não dá, nenhum governo funciona assim. No mundo, não funciona. Só num lugar que não tem democracia. Aí você faz o que você quiser. Você bota um algoritmo. Mas não sendo um lugar ditatorial, se você está no ambiente democrático, é na capoeira, é no esquindô, é no sapatinho, tem que ser. Então, o erro dele foi, como é que eu fico diferente na campanha? Vou fazer no Ministério Técnico. Todos falaram isso em algum momento. O Collor falou isso. E no começo botou uns caras bacanas até, os nomes interessantes. Aí o cara começa a arrumar encrenca. Os ministros técnicos começam a ser um problema. Porque briga com a bancada. Porque daí chega a bancada. Igor, não é brincadeira, meu. Você está lá no Ministério da Educação. Chega a bancada do Estado X para falar com você. Tem lá 15 deputados. Você fala, meu Deus do céu. E você é um ministro técnico. Aí ele chega para falar com você, fala, um prazer, sabe que bom saber que você agora está conosco e tal. E aí ele traz o pleito para você, assim, joga aquela paçoca na sua mão. O que você faz? Vamos avaliar. Mas vamos avaliar, mas eu queria uma resposta agora. Vamos ligar para o presidente. O presidente disse para a gente vir para cá, a gente já fala aqui. Aí ele já põe para falar com o presidente diz, Igor, importantes, são nossos aliados e tal.
Mas ele está falando isso porque ele tem que falar, mas se você é muito técnico, você começa a fazer lambança, você começa a ficar inseguro ou atrapalha. Os caras começam a falar mal de você, aí planta uma notinha, aí planta uma outra notinha. Ó, o ministro tal está embaixo, e tá. Ó, aí ele vai reclamar com o ministro do Gabinete Civil. Aí o Gabinete Civil fala, pô, tem que tirar esse cara, bicho. Esse cara tá criando problema. E daí, uma hora você cai. Essa é a vida, é assim que é humano. É humano. Então, tem que ser político. Ou pode ser técnico, bom, formado, tal, mas tem que ter a pegada política, tem que ter o traquejo, tem que ser simpático, tem que ser agradável. Você tem que ser. É assim numa empresa, Igor. Você tem empresa, meu. O cara começa a ser muito... Chega uma e fala, bicho, não você pode tratar assim as pessoas, pô. Ou não? É verdade. Isso vale para tudo. Não, na política a gente quer que seja tudo... Não funciona. Aí, mas ele prometeu. Ele falou, vou fazer o Ministério Técnico. Aí ele percebeu que não dá. Você prefere o quê? Que ele mantenha a posição original... Que não funciona. Que não funciona. Ou que ele mude e você critique, porque ele mudou. Mas você entende que a alternativa é sempre pior? Quer dizer, ele mudou. Ele mudou, legal, pau. Acho que tem que criticar. Mas porque prometeu, não porque mudou. Mas se mantivesse, seria coerente? Seria. Mas é legal você ser coerente indo para o lugar errado? O capitão do Titanic foi hiper coerente. Indo para o lugar errado, ele não mudou. Coerência. Calma, bicho. Mexe. Vai antes. Coerência. Você não pode ser teimoso. E o Bolsonaro percebeu. Sempre por um preço alto. Porque ele é aquele cara que faz a volta em cima da zebra, né? Pelo estilo dele. Ele faz a volta em cima da zebra. Aí quando ele percebe que o carro deu aquele saculejo, que o chassi começou a bater... Aí ele muda. O discurso do 7 de setembro, um discurso violento. Aí ele busca uma aproximação com o ministro Alexandre de Moraes, coisa que ele fez. Pediu ajuda ao ex-presidente Temer e tal. E ele vai indo. Mas se você for olhar, eu já disse isso e eu acredito nisso que eu vou te dizer. Se a descoberta do Brasil fosse feita num ambiente com rede social e cobertura ao vivo, mas Cabral nem ia chegar, meu. Ia falar, Pero Vaz de Caminha foi contratado sem licitação. Madeira da nau A foi com madeira de desmatamento. Da Amazônia. Sei lá o que for. Da Amazônia não ia dar. Mas não importa. Iam ser de alguma coisa qualquer. E aí eu falar, escorbuto toma conta do navio e não compraram o remédio. Nem tinha. Bom, ia ser um negócio... Eles iam voltar. Dom Manuel I falava, volta, chega, deixa esse tal de Brasil, depois a gente volta lá. Então, é muito complicado. O cara está assinando o ato. Ele vai assinar o ato, já está no jornal que ele assinou. Jornal. Enfim, já está aqui, já saiu que ele assinou. Agora, a decisão do Alexandre de Moraes de fazer a suspensão do Telegram saiu na imprensa antes dele divulgar. Ele falou, é muito rápido, né? Então, esse ambiente é um ambiente complicado para o governante. Antes, o tempo era um tempo diferente. Qual era a menor distância entre... O rádio era o veículo mais rápido. O rádio eu acho que ainda é o veículo mais rápido. Né? O rádio é mais rápido. Mais que o Twitter? Não. Mais do que o Twitter, não. Tá. Seguramente não. Mas eu digo, para você entregar... O Twitter é o mais rápido dele, sem dúvida nenhuma. Mas para você entregar um relato, você pega, liga e fala 6 minutos. Quer dizer, para você fazer isso no Twitter, você até pode fazer, mas aí você vai ter um processo também de produzir aquele áudio e jogar. Quer dizer, o Twitter, para aquela informação, caiu o avião na China, não tem coisa mais rápida. Mas você entrar e falar, eu estou aqui falando de Pequim, acabou de cair um avião na China, blá, 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 não tem nada mais rápido do que uma ligação, né? Acho que não tem. Não dá para você subir isso na internet, não dá para você subir o vídeo. Tanto que quando você faz a busca, você percebe que o rádio ainda é o mais rápido. A televisão, ela consegue ser rápida também, mas desde que os equipamentos ou uma imagem esteja lá, ou então vai entrar alguém falando como se fosse rádio, né? Mas antes era só o rádio, não tinha o Twitter, não tinha nada, né? Hoje você consegue
Se não for... se você não for entrevistado, por exemplo, o governante vai lá e solta na página dele. Quer dizer, os meios de comunicação mudaram bastante, né? Então, tudo isso parece que simplifica, mas complica, né? Porque, às vezes, você tem o direito você tem o acesso a um determinado espaço, a sua página e tal, mas você não tem a curadoria independente. Porque você é que está colocando o seu conteúdo e, no fundo, você está se defendendo ou atacando. Agora, quando vem uma voz tida, né, como independente, e algumas são, outras não são, aí você tem a curadoria, que é o cara que está vendo o fato e explicando o que está acontecendo. Entendi.